Ela foi humilhada na frente de todo o restaurante. Chamada de só a empregada por uma mulher que achava que dinheiro dava o direito de diminuir qualquer pessoa. Todo mundo viu. Poucos fizeram algo. Mas o que aconteceu nos 20 minutos seguintes deixou o salão em silêncio absoluto e mudou a vida de todo mundo que estava ali naquela noite. Marina Souza tinha 32 anos, cabelos presos num coque apressado e um avental que já havia sobrevivido a mais derramamentos de vinho do que ela conseguia contar. Trabalhava no restaurante Epsi há 6 anos, desde antes da reforma, desde antes do chefe Eduardo ganhar aquela menção numa revista gastronômica de São Paulo, desde antes das mesas precisarem ser reservadas com 3 semanas de antecedência. Ela conhecia cada rachadura no piso de madeira, cada peculiaridade do forno combinado da cozinha, e sabia de cor os nomes dos filhos de quase todos os fornecedores que batiam na porta dos fundos toda manhã de quinta-feira. Naquela sexta-feira, o restaurante estava com lotação máxima. 42 lugares, todos ocupados. A cozinha funcionava no limite, 3 garçons na frente, 2 auxiliares na cozinha, e o chefe Eduardo comandando tudo com aquela voz calma que ele usava justamente quando a situação estava no limite do caos. Marina havia chegado mais cedo do que o habitual porque uma das colegas havia ligado com febre, e ela simplesmente não havia pensado 2 vezes antes de dizer que cobria o turno. A mesa 7 havia sido reservada para um grupo de 4 pessoas. Chegaram 6. Marina reorganizou o espaço sem reclamar, juntou uma mesa auxiliar, refez a configuração de talheres em menos de 4 minutos, e sorriu para cada um dos 6 como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. O aniversariante, um senhor de cabelos brancos chamado Roberto, agradeceu com uma gentileza tão genuína que ela sentiu aquele calor específico que só aparece quando alguém te trata como gente de verdade. Foi então que Cláudia Fontes chegou. Ela não havia feito reserva. Isso, por si só, já seria um problema numa noite como aquela. Mas Cláudia Fontes não era o tipo de pessoa que via problemas, ela via inconveniências causadas por outras pessoas. Entrou com um casaco bege que provavelmente custava mais do que o salário mensal de Marina, seguida de um homem que parecia estar praticando o exercício de não ter expressão nenhuma no rosto, e foi direto ao balcão de entrada com a postura de quem está acostumada a que as coisas simplesmente aconteçam na direção que ela quer. Marina foi até ela antes que qualquer outra pessoa pudesse fazer isso, porque era esse o seu trabalho e ela levava esse trabalho a sério. Boa noite. Seja bem-vinda ao Epsi. A senhora tem reserva? Cláudia olhou para Marina da maneira que certas pessoas olham para coisas que estão no caminho delas. Não com raiva, ainda. Com aquela indiferença calculada que é, na verdade, mais cruel do que qualquer raiva poderia ser. Não tenho reserva. Mas tenho certeza que vocês conseguem nos acomodar. Marina verificou o sistema. Verificou de novo. Não havia nada disponível, nem uma mesa, nem uma cadeira encaixada, absolutamente nada que ela pudesse oferecer sem comprometer o conforto dos outros clientes ou o ritmo da cozinha. Infelizmente, esta noite estamos com lotação completa. Se a senhora quiser, posso verificar disponibilidade para outro dia, ou posso anotar seu contato para caso haja algum cancelamento esta semana. Cláudia sorriu. Não o tipo de sorriso que aquece. O tipo de sorriso que antecede alguma coisa desagradável. Olha, eu entendo que você é só empregada e não decide nada aqui. Mas você pode chamar alguém que realmente trabalhe nesse lugar? Alguém que possa resolver isso de um jeito adulto. O salão não parou completamente naquele momento. Mas ficou mais lento. As garfadas foram suspensas por um segundo. Algumas conversas diminuíram de volume. O ser humano tem um radar primitivo para o momento em que algo está prestes a mudar de temperatura, e naquela noite, 40 e poucos radares dispararam ao mesmo tempo. Marina sentiu o calor subir pelo pescoço. Conhecia esse calor. Havia aprendido, ao longo de 6 anos, a reconhecê-lo e a não deixar que ele chegasse ao rosto. Respirou uma vez, lenta e invisível, e manteve o tom de voz exatamente onde estava. Sou a Marina Souza, supervisora de atendimento desta casa. Posso garantir que qualquer decisão sobre o funcionamento desta noite passa por mim. E a decisão, infelizmente, é que não temos disponibilidade. Mas posso te ajudar a resolver isso de outras formas, se a senhora quiser. Cláudia não queria. Que supervisora o quê? Você está com avental. Chama o dono ou o gerente, por favor, que eu não tenho tempo para isso. E foi nesse ponto que o restaurante realmente ficou em silêncio. Não o silêncio de uma situação constrangedora que as pessoas fingem não ver. Foi o silêncio de quem decidiu, em conjunto e sem combinar, parar de fingir. O senhor Roberto, da mesa 7, colocou o garfo na mesa com uma delicadeza quase cerimonial. 2 mulheres num canto pararam a conversa no meio de uma frase.
O barman, Diego, que havia estado polindo um copo nos últimos 3 minutos, simplesmente parou. Marina não respondeu imediatamente. Ela foi até o balcão. Abriu a gaveta de baixo. Tirou uma pasta fina de couro preto que ficava ali guardada e que a maioria das pessoas nunca havia visto, porque a maioria das situações nunca havia chegado até esse ponto. Voltou até Cláudia com a mesma postura de sempre, sem pressa, sem teatralidade. Abriu a pasta e colocou sobre o balcão. Era o contrato de sociedade do restaurante Épice. Com o nome dela. Marina Cristina Souza. Sócia fundadora, responsável pela operação e atendimento, com 38% de participação na sociedade. O dono, disse Marina, com uma calma que era agora de outra natureza, não a calma de quem está se contendo, mas a calma de quem não precisa se conter, são 3 pessoas. O chefe Eduardo, que está na cozinha agora. A Fernanda, que cuida da parte administrativa e não está aqui hoje. E eu. Cláudia olhou para o documento. Depois olhou para Marina. Depois olhou para o documento de novo, como se uma segunda leitura pudesse mudar o que estava escrito. Eu uso o avental porque eu gosto de trabalhar perto da minha equipe. Porque eu acho que nenhum trabalho que acontece aqui embaixo deveria ser invisível para mim só porque eu sou sócia. E porque eu aprendi, há muito tempo, que as pessoas que mais valem a pena são aquelas que não precisam de um crachá para se respeitar. Ela fechou a pasta. Esta noite não temos disponibilidade. Se a senhora quiser fazer uma reserva, terei prazer em atendê-la. Se não, desejo uma boa noite. O silêncio durou mais 3 segundos depois que ela terminou de falar. E então o senhor Roberto começou a bater palma. Devagar, primeiro. Uma palma, outra. Depois sua esposa. Depois a mesa ao lado. Depois o casal do canto. E o barman Diego, que havia esperado esse momento com o copo parado na mão, pousou o copo, cruzou os braços e simplesmente inclinou a cabeça, que era o jeito dele de dizer que havia gostado do que tinha visto. Cláudia saiu sem dizer mais nada. O homem que estava com ela seguiu sem ter dito nada nenhuma vez, o que, Marina pensaria mais tarde, dizia muita coisa sobre quem ele era. O restaurante voltou ao seu ritmo em menos de 1 minuto. Garfadas, conversas, o som da cozinha chegando em ondas pela porta batente. Mas havia alguma coisa diferente no ar, uma leveza específica que aparece quando as pessoas sentiram que alguma coisa certa aconteceu, mesmo que ninguém consiga nomear exatamente o que. Marina voltou para o salão. Verificou as mesas. Perguntou se estava tudo bem com a comida do casal da mesa 3. Trouxe uma água sem gás para o rapaz da mesa 9 que havia pedido há 8 minutos e que, com toda a confusão, havia ficado esperando mais do que deveria. O senhor Roberto a chamou quando ela passou pela mesa 7. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Você podia ter dito desde o início que era sócia. Por que não disse? Marina pensou por um momento. Não porque não soubesse a resposta. Sabia, havia sabido desde o começo, mas porque estava tentando encontrar a versão mais honesta dela. Porque isso não deveria importar, disse finalmente. Ela deveria ter me tratado bem quando achava que eu era só a garçonete. O fato de eu ser sócia não muda como ela agiu. Só muda como a história termina. O senhor Roberto ficou quieto por um momento. Depois pegou a mão da mulher que estava ao lado dele e apertou levemente, como quem quer compartilhar alguma coisa que não cabe em palavras. A noite continuou. Marina foi para a cozinha às 22h47 para ajudar na finalização das sobremesas porque um dos auxiliares havia torcido o punho e estava um par de mãos a menos. Lavou o avental sujo de chocolate às 23h30. Fechou caixa com Diego às 0h15, conferindo cada linha do movimento com a atenção que ela dava a cada linha do movimento, porque esse era o trabalho e o trabalho merecia isso. Antes de sair, passou pela mesa 7, que já havia sido limpa e reorganizada. Encostada num dos pratos estava um envelope. Dentro, um cartão de agradecimento escrito pelo Sr. Roberto com letra de médico aposentado, apertada e inclinada para a esquerda. Dizia que havia sido o melhor aniversário que ele havia comemorado em muitos anos, e que a razão não havia sido a comida, que era extraordinária, mas o lembrete de que havia pessoas no mundo que escolhiam trabalhar com dignidade mesmo quando ninguém estava exigindo isso delas. Marina dobrou o cartão e colocou no bolso do avental. Saiu pela porta dos fundos, como fazia todas as noites, cruzando a cozinha escura e o depósito com cheiro de ervas, e empurrou a porta metálica que dava para a rua lateral. A cidade estava fazendo o seu barulho habitual de quase meia-noite. Ônibus distante, conversa de 2 homens do outro lado da calçada, o sinal fechando numa esquina sem ninguém para atravessar. Ela pensou em Cláudia Fontes por exatamente o tempo que levou para amarrar o casaco.
Depois não pensou mais. Tinha trabalho amanhã. E ela gostava do seu trabalho.